Alinhadores ou MyoBrace? Essa semana uma paciente me disse que quando ela questionou a ortodontista dela em relação ao uso dos aparelhos MyoBrace, a ortodontista dela falou assim: eu conheço MyoBrace, mas eu prefiro Invisalign. E aí ela falou: Patrícia, ela não entende qual é o objetivo. Como ela é minha paciente de odontologia miofuncional, por conta do bruxismo, ela falou assim, a paciente me falou assim, olha, é engraçado porque ela não entendeu ainda qual é o objetivo do uso do MyoBrace. Quando a gente compara um aparelho miofuncional, a gente tem que comparar com outros aparelhos miofuncionais. E quando a gente quer colocar em questão uma coisa ou outra, ela tem que estar dentro da mesma classificação. Os alinhadores entram na classificação de alinhadores de correção mecânica ortodôntica. Já o MyoBrace, ele é um aparelho com objetivos de corrigir as disfunções respiratórias e musculares, que estão por trás também das más oclusões. Então, dessa forma, a gente consegue também corrigir algumas más oclusões e, por que não, grande parte das más oclusões. Eu, como ortodontista raiz, hoje, toda vez que eu começo a trabalhar uma disfunção, um paciente que tem uma má oclusão e eu começo atendendo ele, tratando as disfunções com o uso do sistema MyoBrace, com os exercícios, corrigindo especificamente as disfunções, na grande maioria das vezes eu consigo corrigir também as más oclusões, tá? Então, por que hoje eu adoto como protocolo começar corrigindo as disfunções? Porque é um tratamento muito mais tranquilo e mais confortável. O paciente, quando eu proponho para o meu paciente, olha, me dê pelo menos 1 ano de sistema MyoBrace, correção das disfunções. Depois de 1 ano, a gente reavalia para ver se a gente precisa partir para uma correção mecânica, para um aparelho ortopédico, para um aparelho fixo, para um alinhador, o que for. Eu sempre consigo ou corrigir completamente essa má oclusão ou pelo menos melhorar muito a má oclusão, fazendo assim com que o próximo tratamento seja muito mais confortável. Se ele for precisar de ortodontia fixa, vai ser menos dolorido. Se ele for precisar de alinhador, vai ser uma quantidade menor de placas. Se ele for precisar de um aparelho ortopédico, vai ser um tratamento muito mais confortável. Então, eu queria deixar muito claro que quando a gente vai comparar técnicas ou aparelhos, eles precisam estar dentro da mesma classificação. Alinhadores, corretores mecânicos, a gente vai comparar com corretores mecânicos. E aparelhos miofuncionais devem ser comparados com aparelhos miofuncionais. Então, a live eu abri aqui para despertar esse olhar, não só para o ortodontista, mas para todos os colegas que os objetivos do sistema MyoBrace aliado à odontologia miofuncional é corrigir as disfunções que estão por trás de vários problemas. Um deles é a má oclusão, outro são os distúrbios respiratórios do sono, como ronco e apneia, bruxismo noturno, apertamento e também as disfunções temporomandibulares, que na grande maioria das vezes está associada a essas disfunções respiratórias e musculares. Então, no tratamento de qualquer um desses problemas que eu acabei de pontuar aqui, independente do aparelho que você pode ter como opção de tratar, se a gente não trata essas disfunções, o tratamento fica incompleto. Quando a gente pega um aparelho, um paciente com má oclusão ou com DTM e simplesmente corrige essa má oclusão mecanicamente ou entrega uma placa para esse paciente, uma placa de acrílico rígida, esse paciente vai ter parte do problema solucionado ou resolvido ou amenizado, mas vai ficar faltando as correções das disfunções respiratórias e musculares. E aí esse paciente pode ficar dependente do uso desse aparelho ou dessa placa para o resto da vida, quando a gente conseguindo corrigir as disfunções respiratórias e musculares. E uma vez que a gente consegue
conscientizar esse paciente e tornar essas disfunções corrigidas e automatizadas, a gente pode alcançar aí uma estabilidade independente de placa, independente de contenção, independente de qualquer tipo de aparelho. Então, o objetivo... Oi, Samara, tudo jóia? Samara, fiquei te devendo aí uma resposta em relação àquele curso, mas eu acabei direcionando para uma outra turma que ainda vai sair, tá bom? Só abrindo um parênteses aqui. Mas a intenção dessa live foi despertar isso, porque eu ouço com muita frequência, tanto paciente quanto colegas perguntarem. No âmbito de colegas entram ortopedistas e ortodontistas, que colocam, comparando os alinhadores e o MyoBrace. Então, por muitos anos, o MyoBrace foi divulgado como um aparelho, também como um aparelho de correção ortodôntica. Mas hoje eu gosto muito mais de valorizar o que ele traz de benefício, redirecionando a respiração para o nariz e também relaxando a musculatura tensa e tonificando a musculatura flácida, que são pontos extremamente importantes para a gente de fato alcançar tanto a estabilidade quanto um conforto maior, uma qualidade de vida maior para o paciente, uma qualidade de sono melhor para esse paciente. E o número de pacientes que chegam no nosso consultório com queixas de sono ruim é muito grande. E muitas vezes a gente pode até falar que aumentou, mas será que aumentou ou será que de fato aumentou? Mas será que a gente nunca perguntou, né? Será que só agora que a gente começou a despertar essa preocupação em relação ao sono, a qualidade de sono do nosso paciente, a qualidade de vida, no caso das crianças, em relação à concentração na escola? Coisas que eu jamais imaginei perguntar para uma criança, e aí, como que estão as notas na escola? Porque isso me mostra como ela está dormindo, se ela está tendo todas as informações gravadas durante o sono, porque se ela tem distúrbio respiratório do sono, ela não vai conseguir entrar no sono profundo, onde ela consegue gravar na caixinha da memória, que eu falo para elas, tudo que ela aprendeu durante o dia. E aí vem as dificuldades nas provas, vem as notas mais baixas, um desempenho ruim, e poderia ser melhor também na questão dos esportes, do ânimo de sair de casa. As crianças estão cada vez mais sedentárias, mais caseiras. E o saudável é que elas tenham vontade de sair, que elas tenham vontade de tomar sol, que se sintam bem expostas ao sol. Isso falando de criança, mas estende-se aos adultos também, sabe? Essa questão da gente, na hora do almoço, ir ali, dar uma voltinha no quarteirão, tomar um sol na pele, expor a pele para tomar um sol de verdade. Então, quando as pessoas tentam trazer algo muito próximo entre alinhadores e MyoBrace, eu faço questão de explicar que os alinhadores são maravilhosos no propósito com que eles foram estabelecidos, né? Então, o alinhador foi feito para alinhar e eles são muito eficazes nisso. Óbvio que precisa de grandes profissionais por trás, desde a primeira consulta, da avaliação, do acompanhamento, do diagnóstico desse paciente, do plano de tratamento e tudo mais. Mas o sistema MyoBrace e a odontologia miofuncional têm objetivos diferentes. E não tem por que também a gente não aliar os dois. Então, pacientes que já fazem uso de alinhadores e ainda não corrigiram ou não estão corrigindo as disfunções, precisam também desse tratamento. E existe uma forma da gente unir esses dois tratamentos. Existem aparelhos miofuncionais do sistema MyoBrace próprios para serem utilizados junto com os alinhadores. Mas, como eu disse, eu sempre proponho para o meu paciente no mínimo 1 ano. E é muito comum que depois de 1 ano o paciente fala assim: Patrícia, eu queria continuar com o MyoBrace, será que eu consigo melhores resultados? Será que eu consigo chegar no meu objetivo se eu continuar ao invés de ir para o alinhador, ao invés de colocar alguma placa? Enfim, depende da queixa principal do paciente.
é muito comum, depois de um ano, o paciente querer continuar com o sistema MyoBrace por conta dos benefícios que ele traz. O paciente fica muito surpreso de perceber na pele que ele dorme melhor. Voltei. Que ele dorme melhor, que ele tem uma qualidade de vida melhor, que ele acaba tendo reflexo na respiração, deixa de tomar remédios por conta de ter melhorado problemas respiratórios, rinite, sinusite, deixa de tomar remédio para dores de cabeça. É muito comum um paciente falar, nossa, nunca mais tomei remédio para dor de cabeça. Eu mesma sou uma paciente que deixei de tomar muito remédios para enxaqueca por conta disso. A minha enxaqueca, ela estava aliada a uma alimentação bem ruim, mas também era exacerbada com o apertamento e o meu bruxismo noturno. Eu era uma baita respiradora bucal, com todas as características que o respirador bucal traz, e eu não tinha noção que isso a gente acaba, se não trata na infância, na adolescência, a gente vai carregar na vida adulta, só que com um pouco mais de problema, porque os problemas só vão agravando, eles só vão aumentando. Então, outra coisa que eu gosto sempre de comentar, boa noite, outra coisa que eu gosto sempre de comentar é para o dentista ser o seu primeiro paciente, seja o seu primeiro caso, seja o seu... Compre o primeiro aparelho para você conhecer os benefícios. E aí você consegue passar com muito mais segurança para o seu paciente os benefícios que ele vai ter também. Então, quando eu falo do meu caso, qual aparelho que eu uso ainda, por que eu ainda uso, em que momento que eu uso, que os meus dentes estão alinhados até hoje, que eu tive muitas recidivas de má oclusão e eles só se mantêm alinhados até hoje por conta de eu ter conseguido, depois de muita persistência, corrigir a minha respiração e a minha deglutição atípica. Vamos lá. Preciso aprender a fazer os exercícios corretamente. Então, não deixe de perder nossos próximos cursos. A gente tem um curso avançado, aí já que foi reagendado. E também a gente tem o MyoMission, que é um curso para veteranos. Então, eu não sei se você já fez o curso avançado. Se você já fez o avançado, eu te recomendo ir direto para o curso de veteranos, que é o MyoMission. Agosto, obrigado, Paula. E se você ainda não fez o avançado, eu recomendo o avançado, porque a gente vai atualizar completamente os exercícios. Eu vim com uma nova certificação Educator da MyoBrace, para passar os novos exercícios. O Diego Reis também, ele também vai participar, ele também é Educator. É uma certificação que a gente faz para se especializar nesses exercícios e passar para os nossos pacientes. Então, tanto quem tiver no MyoMission, que já fez o avançado, quanto quem fizer o avançado, vai ter essa atualização nos exercícios, tá bom? Então, voltando, o que eu gosto de falar, para o dentista ser o seu primeiro paciente, é muito importante. Não tem como a gente vender um produto se a gente não ter experimentado esse produto, se a gente não aprova, se a gente não sentiu na pele o que esse produto traz. Então, sejamos produto do nosso produto. Eu digo que um educador físico, ele traz muito mais confiança quando a gente vê que ele é produto do produto dele. Um educador físico sedentário, ele não traz tanta confiança quanto o educador físico que malha todos os dias, que tem um equilíbrio de peso corporal e tudo mais, né? Então, eu vejo que quando o colega não usa o sistema MyoBrace, nunca usou um aparelho, ele não tem o mesmo sucesso do colega que usa o sistema MyoBrace e que usa e já sentiu na pele, já sentiu os benefícios e ele fala com mais brilho nos olhos, sabe? A gente passa muito mais confiança, muito mais segurança quando somos produto do nosso produto. Então, os exercícios foram atualizados, sempre a gente está numa constante melhora, tanto dos modelos de aparelhos, como na informação, na quantidade de artigos científicos, o quanto a ciência agora está abrindo os olhos para a odontologia miofuncional, que não é nenhuma novidade. A odontologia miofuncional, ela
tem relatos na literatura de mais de 100 anos. Engel, em 1899, já descrevia a importância da gente trabalhar as disfunções respiratórias e musculares, que elas são muito mais importantes no diagnóstico de qualquer problema que o nosso paciente apresenta do que a gente imagina, do que o paciente imagina, do que qualquer profissional imagina. Então, eu abri essa live para trazer essa consciência que a gente não deve comparar aparelhos de classificações e objetivos diferentes, tá bom? Mas nada impede da gente aliar esses dois tratamentos quando se fizer necessário, se fizer necessário, tá bom? Então, essa foi a live de hoje. Se vocês tiverem uma sugestão de tema, tiver alguma dúvida, algum caso clínico, estou à disposição. Um abraço, um ótimo final de terça-feira e até o próximo vídeo.